Bonjour, pessoas! Hoje nós vamos falar na nossa quinta basiquinha sobre o Saturno, então, que é o tal do grande maléfico na astrologia. Por que que ele é grande maléfico? A gente já sabe aqui que, pelas qualidades primordiais de Saturno, ou seja, ele é frio e seco, logo ele é contrário à vida, certo? Se ele é contrário à vida, então ele, teoricamente, não é algo favorável, porque a gente quer algo que seja favorável à vida. É simplesmente essa lógica, tá? Então, Saturno é maléfico, vai trazer todas as desgraças para o mundo, porque ele joga raios mágicos e por isso. Não, 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 não. Ponteiro, simplesmente, tá? Indicadores conceituais e que na astrologia tropical, né, como a gente trabalha aqui, existem outros sistemas astrológicos, e aí a gente tem que estudar e respeitar a lógica do sistema para conseguir replicar e fazer uma interpretação que todo mundo consiga fazer e chegar no mesmo denominador comum, né? É para isso que se tem uma metodologia. Então, Saturno, né, em Capricórnio, ele representa muito o inverno. Então, a gente tem, imagina, um momento de hibernação, onde as sementes elas não estão ali plantadas para dar frutos. É um momento muito mais de recolhimento, de limitação, né? Agora, um Saturno em Capricórnio, ele traz muito essa questão de hierarquia, sabe? Daquela organização estrutural que quem se compromete, quem sabe gerir, administrar o tempo, o esforço, não existe obstáculo, porque a coisa ela vai num passo a passo. Sabe aquela questão da resiliência, da perseverança? Existe aqui, às vezes, um tom de formalidade, né? É muito comum, às vezes, pessoas que têm uma conexão forte aqui, ou de Saturno em Terra, mas também Saturno em Capricórnio conectado ao ascendente, ou até o meio do céu, elas podem ser extremamente brincalhonas, né? Mas, no primeiro momento, elas podem passar essa moldura, né? De formalidade, de seriedade, de profissionalismo. E isso é bem interessante, né? O signo de Capricórnio aqui, ele vem muito com essa questão de sustentar a estrutura, tá? Capricórnio é um signo cardinal, mas ele é terra, né? Então ele tem essa questão material estruturada, tá? O que é interessante, particularmente na questão saturnina, né? Porque Saturno, ele tem duas regências pela astrologia clássica, tá? Então, ele rege o signo de Capricórnio, ou seja, ele é dono da área de Capricórnio do seu mapa. Então, sim, se você tem uma lua em Capricórnio, você precisa entender a posição de Saturno para você interpretar essa lua, tá? Senão você tá vendo um negócio totalmente fatiado e muito raso, né? Mas ele também governa o signo de Aquário, tá? Então a gente tem a morada noturna, que é de Capricórnio, e a diurna, que é de Aquário. Então, esse Saturno em Aquário tende a ser um pouquinho mais leve, né? Porque Saturno, como a gente sabe, é um planeta diurno, né? Se o seu mapa for um mapa diurno, dá uma suavizada nas questões maléficas saturninas, mas é óbvio que vai depender de como está, né, no contexto, tá? Porque a gente tem ali, tá, é o mapa diurno, mas Saturno está em Capricórnio, e aí a gente tem um Marte aplicando em quadratura, tá? O Marte com uma ênfase bastante grande ali em Áries, né? Bélico, ou às vezes mais desafiador, né? A gente tem um Marte em oposição ali em Câncer, né? Numa debilidade, tá? Então já muda completamente essa posição de Saturno em Capricórnio. Então, mesmo que aqui a gente não tenha um cruzamento de regência, porque o próprio planeta está no signo que ele comanda, e às vezes a gente fica com um pouco de dúvida, né? Tipo, tá, peraí, mas e agora? Para onde que eu vou? Bom, você tem uma ênfase saturnina enorme nessa área. Então, digamos que seja a área 10 da carreira. Muito provavelmente você quer ser bem-sucedido, né? Quer construir a tua imagem e a questão de carreira, e você tem o potencial de conseguir isso a longo prazo. Mas é óbvio que Saturno, como eu sempre falo, né? Saturno não dá nada de graça para ninguém, tá? Saturno não passa a manteiguinha com glitter rosa, existe muito esforço. E geralmente são pessoas que conquistam muita coisa quando está super bem posicionado, né? A longo prazo. Então, o que é legal aqui com Saturno, e principalmente Saturno em Capricórnio, né? Existe um esforço, sim, ele vem com o esforço do trabalho, com o esforço do tempo, com os processos, com a estrutura das coisas, né? Com você saber administrar e governar muito bem. Então, às vezes, por exemplo, Saturno em Capricórnio na 2, né? Ah, meu Deus, então Saturno é a limitação e a pobreza. Não é o que a gente vê quando tem uma boa posição. Quem fez aí o caminho do dinheiro sabe, existem muitos exemplos de grandes fortunas
que foram construídas e são sustentadas com uma questão saturnina. Então, de novo, tudo depende do mapa, tá? Eu sei que é uma coisa que ninguém gosta de ouvir, porque todo mundo quer e já está acostumado com respostas prontas, né? Ah, Saturno em Capricórnio é tal coisa. E não é assim. A gente tem um mapa que é um emaranhado de informação, tá? E é óbvio que pode ter posições de Saturno em Capricórnio que estão maravilhosas no mapa, tá? Então é óbvio que a pessoa vai ter esse processo natural de Saturno. No passo de Saturno, né, a gente tem os ciclos de amadurecimento desse ponto saturnino, principalmente aqui, por exemplo, em Saturno em signos que iniciam, né, signos cardinais. Mas a gente vai percebendo muito, e isso é legal, tá? Eu sei que quando a gente é jovem, porque eu já ouvia isso, eu tenho Saturno na 10, né? Eu ouvia isso quando eu tinha, sei lá, uns 19, 20 anos, e eu ficava revoltada, revoltos. Por quê? Porque é aquela coisa, tem coisas que não adianta, é só com a passagem do tempo, só com a experiência prática, é só quando você vive na pele que às vezes você entende questões saturninas, tá? E hoje, no auge dos meus 44 anos, já passado, né, por várias experiências saturninas, olhando a correspondência no meu mapa e vendo na vida real, eu vejo que isso é muito certo, assim, sabe? E que não adianta, assim, tem coisas que só na hora que você for experienciar mesmo, você vai entender a sua posição de Saturno. Isso vem muito também com o tempo e o amadurecimento que o tempo traz. Mas eu sou muito madura para minha idade, eu tenho 20 anos. Sim, você pode ser muito madura para sua idade, mas ainda assim, existem experiências na sua vida que vai te trazer uma percepção diferente quando você passar. E isso que é legal de você acompanhando no seu mapa, porque você vê tanto essa questão do autodesenvolvimento, e você pode usar esse mapa como uma ferramenta, mas você antecipa eventos, tá? E para que serve antecipar eventos, né, em astrologia preditiva? Não é para você, então eu vou evitar. Tem coisa que a gente não tem como evitar. E aí a gente vai numa questão meio filosófica. Mas você pode administrar muito melhor o momento, compreender esse momento, entender até pela dinâmica do passo a passo do seu mapa, qual é o desfecho disso lá na frente. Porque às vezes tem coisas que acontecem que vêm de um desenvolvimento, tá? Mas elas não terminam naquele ponto que a gente tá. Muito pelo contrário, tem muita coisa que vai se desenvolvendo, cara, e só lá na frente que a gente olha para trás e diz assim, saquei, agora eu entendi, agora faz sentido, tá? Então, Saturno em Capricórnio, ele tende a ter essa grande capacidade de gestão, de aprimoramento, né? Pode ser uma pessoa que constrói muitas coisas ao longo da vida, isso vem com o tempo também. Dependendo da posição do mapa, às vezes a gente tem, claro, situações onde ele está, que ou ele traz essa perenidade, essa estrutura no longo prazo, né? As coisas elas podem ser mais estáveis por um longo período de tempo, ou ela também vem, por exemplo, pessoas que, para alguns pontos da vida, elas amadurecem também mais tarde para aquele assunto, ou seja, aquele assunto ele fica mais maduro, né, a partir ali dos 30 anos para frente, principalmente em mapas diurnos, tá? O mapa noturno eu percebo muito mais, e principalmente se Saturno está na parte baixa do mapa, tá? Abaixo da linha do ascendente, aí eu já percebo que são pessoas que tiveram que amadurecer muito cedo para a idade que tinham, né? Às vezes com responsabilidades, né? Porque Saturno em Capricórnio tem muito isso, né? De abraçar as responsabilidades, ou às vezes elas caem no colo para a gente saber administrar, tá? Então a gente não tem assim aquela costura de regência, porque aqui ele já está na própria casa, porém você pode e deve sim sempre avaliar todo o conjunto. Saturno vai estar numa casa, né? Então, ok, ele é o próprio regente da casa, mas é um mapa diurno, é um mapa noturno, tem algum aspecto aplicando para Saturno, tem uma lua, tem um Júpiter fazendo um sextil, um trígono, né? Auxiliando ali. Por exemplo, o mapa da Gisele, eu acho um mapa bem interessante, da Gisele Bündchen, porque ela tem esse ascendente em Capricórnio, Saturno tá lá, em Virgem e recebe, então, um Júpiter, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, um Saturno em Capricórnio, mas a gente tem um Júpiter também auxiliando. Então isso aqui é interessante, às vezes a gente vê o lado bacana, né, dessa posição saturnina, tá? Então lembra, tudo depende das condições do mapa que a gente está avaliando. A astrologia, ela é individualizada, tá? Não tem como ser uma receita de que suco para todo mundo, né? Funcionando para todo mundo da mesma maneira. Aí nem tem porquê, né? Então pode ser qualquer coisa, então para que eu vou estudar astrologia se tudo pode, né? E eu gosto de trazer aqui exemplos de pessoas diferentes, né, com mapas diferentes, para a gente compreender. Então eu tenho o Barack Obama, eu tenho o George Clooney e eu tenho a Taylor, né?
a gente tem 3 mapas diferentes, 3 histórias de vidas diferentes, 3 propostas aqui diferentes, né? Mapas que você pode ver que pelo cruzamento, eles estão muito diferentes um do outro, né? Na posição dos planetas, na configuração de como eles conversam entre eles, tá? Tudo isso é analisado. Então, no mapa, por exemplo, do Barack Obama, né? A gente tem aqui um Saturno retrógrado em Capricórnio, tá? Então, aqui eu acredito que se eu não me engano, o mapa do Obama é confirmado no horário, tá? Então, se por exemplo, isso aqui tá na 12, tá? Mas olha o tanto de aspecto que tem, tá? A gente, por exemplo, tem na condição aqui, ó, você pode usar, inclusive, a questão das áreas de... Isso aqui é bem interessante, tá? É uma dica mais avançada. Mas, por exemplo, a casa de Capricórnio, onde eu tenho essa regência de Saturno, ela é o quê? Ela é uma área de debilidade da Lua. Então, eu posso... Ah, mas a Lua não tá lá, né? Mas mesmo assim, no mapa da pessoa, os assuntos lunares não vão se sentir confortáveis onde você tem Capricórnio. Você pode cruzar a informação dessa maneira também. É bem legal porque te dá uma camada a mais da cebola do mapa e tem coisas que você entende bem na dinâmica, né, de interpretação de um mapa quando você usa dignidades e debilidades, tá? Lembra que dignidades e debilidades não é para mensurar, ai meu Deus, então essa pessoa não é digna, ou ai, ela não vai ter sorte nesse assunto. Não é para isso, é para você mensurar o peso de um ponteiro indicador dentro de um método, tá? Depois a gente tem o mapa do George Clooney, aqui ele tem bem no finalzinho, né, de Capricórnio, ó, ele tem uma lua aqui na conjunção, então esta lua está conectada ao Saturnão dele, né, por exemplo, já é bem diferente dessa dinâmica aqui, né, do Obama. E o da Taylor, a gente tem, então, um Saturnão em Caprica, aí ela tem Mercúrio em Capricórnio, para quem usa os geracionais, né, ela tem um Netuno ali também no meio do sanduíche, né, no recheio próximo a Saturno, tá? Então, perceba que eu tenho 3 pessoas, 3 histórias diferentes, tá? Eu vejo muito esse conceito saturnino na vida deles em termos de, tanto de autodesenvolvimento ali, quando você vê, né, a história, principalmente da carreira deles, de fatos, acontecimentos, né? E de potencial de conquista, principalmente de perenidade no longo prazo, tá? Então, você, quando vê uma posição no mapa, e eu sei que a gente aprende fatiado, é sempre importante você primeiro olhar, tá? Peraí, é um mapa diurno, é um mapa noturno, esse planeta é noturno, esse planeta é diurno, né? Ok, entendi. Já colocar esses pontinhos aí na balança, tá? Tem regência? Não, Saturno em Capricórnio, ele já tá na própria área. Ok, mas aí tem aspectos, né? Tem uma Lua conjunta, tem um Marte quadrando, tem um Júpiter, de repente, apoiando, porque isso vai dando a mensuração por uma interpretação. E aí você consegue ser mais objetivo, né, em relação ao fato ou acontecimento, ou mesmo se você usa a astrologia só como uma ferramenta de autodesenvolvimento, tá tudo certo. Mas você consegue ver exatamente essa questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, de uma maneira mais específica, tá? E não colocando como tudo é transformação, né? Tudo é transcendência, tudo é viver o valor da alma. Isso são coisas, palavras bonitas, mas tipo, e aí? O que, quando, como, onde, né? Tá bem? Você tem um Saturno em Capricórnio? Conhece pessoas que têm? Como que você percebe? Faça esse exercício tanto de fatos e acontecimentos, mas se você tem esse Saturno em Capricórnio, você pode também ver, tá? Aconteceu um fato, beleza, isso é um fato. Qualquer pessoa pode mensurar esse fato. Agora, a questão subjetiva, como eu reagi ao fato, como eu administrei essa situação, aí é só você que pode analisar dentro da tua conduta, certo? E Saturno lembra que ele amadurece com o tempo. Então, no mundo ideal, né, que a gente adulto teria que amadurecer, embora sinceramente, às vezes a gente duvida do que a gente vê por aí, ver uma situação, às vezes a mesma situação, se ela aconteceu em tempos diferentes da sua vida, né, e que exigiu uma certa responsabilidade, como que você administrou aquilo? Se você tem uma lua conectada com esse Saturno de alguma forma, perceba como que foi o peso emocional dentro dessa situação, como você reagiu, tá? Isso é interessante e assim, limpe as regras que foram ditas que você tem que seguir para a vida, sabe? Aqui é você no seu mundinho, sem ter receio ou vergonha de se auto perceber, tá? Porque lembra também, Saturno é muito ligado a essas regras, né? Sociais e a realidade que nos cerca. E às vezes a gente não percebe o quanto a gente não vive a nossa realidade para viver uma realidade em prol
dos outros ali, ou sempre seguindo regras de um sistema, e às vezes se sentindo limitado a isso. Então, se você está ali com seu caderninho no seu mundinho, esquece isso, né? Tenta avaliar do fundo da sua alma aí, qual foi o momento, às vezes, que você se sentiu desconfortável, o porquê, tá? Isso traz uma percepção para sua vida que vai auxiliar muito depois, até na maneira como você reage às coisas, né? Porque se você tem um acontecimento, se ele se repete e as coisas são cíclicas, o ideal é que a gente vá aprendendo com isso ao longo do tempo, né? E não repetindo eternamente a mesma coisa. Embora às vezes a gente sabe que a gente faz, né? Bom, até a próxima Quinta Basiquinha.